Uma atividade arqueológica foi desenvolvida por alunos no Museu Histórico de Jataí na tarde de sexta-feira. Os trabalhos estão dentro da 8ª Primavera de Museus, um evento de âmbito nacional que promove ações educativas. Domingos é historiador e funcionário no setor de ações educativas do museu. Ele destaca a importância desse trabalho com os alunos. A possibilidade de fazer esse trabalho foi muito importante para a própria questão dessa preservação dessa cultura, né? Desses achados arqueológicos. A gente fez uma simulação aqui no Museu Histórico, né? E nessa Semana da Primavera dos Museus, a gente tinha que fazer uma oficina. E aí, como eu já tinha participado de uma escavação arqueológica na Fazenda Velha, aqui no município de Jataí, a gente fez uma simulação de escavação arqueológica. Então a gente colocou esses objetos, né, para os alunos escavarem, né? Mas a primeira parte ela não iniciou aqui no museu, ela iniciou na própria escola. Então assim, o museu ele foi na escola falar com os alunos, falou com a direção da escola, depois a gente entrou em contato com os alunos e depois esses alunos vieram ao museu. E ao vir ao museu a gente fez a primeira parte lá na arqueologia que a gente tem aqui no museu, depois veio para a prática nessa escavação. Então, aqui os alunos fizeram um estudo prático daquilo que eles aprendem na escola, né? Então, desde a questão da alimentação básica desses homens pré-históricos, de pedras lascadas, né? Quando o homem começa a ser sedentário e começa a produzir, por exemplo, a cerâmica, né? Então a gente vai entender um pouquinho esse processo mesmo. Então, aqui a gente está mostrando, por exemplo, 2 exemplares, né? Um exemplar de cerâmica, né? Então esse homem já começa a ser horticultor, e uma prática, um outro exemplar de pedra lascada, né? Que a própria arqueologia chama-se de lesma, né? Que o trabalho que é feito com esse objeto, segundo a própria arqueologia, ela é utilizada esses cantos dessa pedra, né? E a ponta. Ela é como se fosse mesmo um canivete suíço, que tinha várias utilidades. Um lado corta bastante, um outro lado descama o peixe que era pescado, e do outro lado ele fura o animal que era caçado, né? Então esse é um dos exemplares, né? E aqui é um outro exemplar de achado arqueológico, que é uma pedra pólida, né? Então a gente pode observar que a própria natureza não faz um objeto desse. Então a gente observa que foi o próprio ser humano que fez esse trabalho. Então, se vocês observarem, essas peças ela tem detalhes, né? E esses detalhes é que vai definir, por exemplo, essa ferramenta. Então dá para vocês perceberem aqui esse detalhe, né? E aqui a gente tem um outro exemplar, que essa é uma pedra normal, provavelmente deve ser, ele chama-se de centro, aonde provavelmente deve ter sido tirado uma ferramenta dessa pedra. Então não era qualquer pedra, por exemplo, que era feito essas ferramentas, né? Tinha que ser uma pedra boa, de qualidade boa, aonde se faria a própria ferramenta, né? Então desde a questão da alimentação, da própria dominação do fogo, com carvão, né? Então a gente tem aqui, e outros exemplares de cerâmica já bem intacto, né? Claro que isso aqui é uma simulação de escavação, né? E aqui a gente vai começar a compreender sobre essa questão das próprias início das cordas, né? Então aqui a gente tem uma espécie de corda trançado, né? E provavelmente de uma fibra, seda de algum cipó ou de alguma palmeira, né? Então o nosso trabalho no museu foi despertar essa prática, né? Essa prática que o aluno vai receber na escola enquanto teoria. E o museu ele tem o papel de preservar essa memória e preservar esse patrimônio público, né? Esse patrimônio, eu até digo assim, que é nacional. Então a gente fez essa simulação para que os próprios alunos compreendessem um pouquinho essa questão do próprio desenvolvimento desse homem no cerrado nosso. O trabalho simulando a escavação promoveu a interação direta dos alunos que participam no projeto Cerrado do Colégio Bom Conselho. Tainara conta o que aprendeu com essa atividade. Eu vi que é muito importante as coisas que a gente encontra, o que tem um valor muito grande. Que algumas pessoas podem até pensar que não tem muitos valores, mas tem bastante valores. Para outros, para uns sim, e para outros não. Uma atividade muito interessante que não pode ter medo de sujar a mão, né, Tainara? Isso é verdade, que todo mundo aqui se sujou bastante. Eu tive que praticamente tomar um banho. E
de primeira a gente estava com muito medo de sujar, mas depois a gente viu que é uma atividade legal e que pode se sujar, que não tem problema. Valeu a pena então participar. Valeu.